Shabbat Shalom. Hoje nós vamos tratar da Parashá Miketz, que ela vai de Bereshit, Gênesis 41, verso 1, ao capítulo 44 de Gênesis, Bereshit, capítulo 44, verso 17. Esta Parashá se chama Miketz, e Miketz significa fim. Esta Parashá, ela trata do fim das provações de Yosef, José, no Egito. Nós estudamos que Yosef, José, ele foi vendido como escravo aos 17 anos de idade e foi como escravo para o Egito. Isso, ele tinha 17 anos de idade e agora ele se torna governador do Egito aos 30 anos de idade. Ou seja, dos 17 aos 30 anos passaram-se 13 anos de duras provações na vida de Yosef, de José. Mas esta Parashá se chama Miketz, fim. Ou seja, toda provação tem um fim. Ainda que nós, no decurso do nosso trajeto existencial, venhamos a passar por provações, por dificuldades, por aflições, ainda que venhamos a caminhar no deserto da vida, todo deserto tem fim, toda provação chega em um momento em que ela se encerra. Miketz, fim. E nós estudamos nesta Parashá justamente isso, que Yosef, José, que ele era escravo, agora ele é alçado, ele é nomeado governador do Egito, tornando-se o segundo homem na hierarquia. Acima dele somente havia de superior hierárquico o próprio faraó, e depois ele era quem governava todo o Egito, que era um império muito poderoso. A Parashá Miketz, ela se inicia com o famoso sonho de Faraó sobre 7 vacas magras que devoram 7 vacas gordas. E depois o Faraó ele tem um outro sonho de 7 espigas magras de cereal que são devoradas por 7 espigas graúdas. Estes 2 sonhos, eles ficam na mente de Faraó e ele chama os seus conselheiros e os feiticeiros do Egito, mas estes são incapazes de resolver, de dar a correta interpretação dos sonhos. Então o faraó manda chamar Yosef e José, que havia estado na prisão, para que Yosef e José interpretassem os seus sonhos. E Yosef e José, ele crê que o Eterno, ele é capaz de revelar a interpretação dos sonhos. E crendo neste poder sobrenatural, nesta revelação do Eterno, Yosef e José diz ao faraó que aqueles 2 sonhos significam a mesma coisa, ou seja, que eles viveriam 7 anos de extraordinária abundância nas colheitas, 7 anos de grande prosperidade no Egito. Porém, depois destes 7 anos, haveria mais 7 anos de uma escassez devastadora, de uma fome terrível. E Yosef e José ele aconselha o faraó a procurar um homem sábio para presidir a coleta e o armazenamento da grande quantidade de alimentos durante todos os anos de fartura, para que eles armazenassem esses grãos que seriam usados posteriormente no período da fome. E o faraó ele fica impressionado com a brilhante interpretação de Yosef, de José, e o faraó designa, ele nomeia José e Yosef para ser o governador do Egito, fazendo dele o segundo homem na hierarquia do país. Quanto a esta questão dos sonhos, o comentarista Rashi, ele fala que os feiticeiros, eles erraram a interpretação do sonho. Vejam, eu gostaria de deixar muito claro, a Torá não narra quais foram as interpretações dos sonhos promovidas pelos feiticeiros. Porém, a tradição judaica, ela fala algumas coisas e é óbvio que isso não está na Torá, mas eu vou citá-las apenas a título de ilustração.
Então Rashi, ele fala que os feiticeiros eles erraram na interpretação do sonho, porque eles disseram o seguinte, que os sonhos significavam que o faraó teria 7 filhas e ele enterraria as 7 filhas. Ou seja, o faraó teria 7 filhas e as 7 filhas iriam morrer. O Midrash, por sua vez, diz o seguinte, que os feiticeiros falaram: as 7 vacas boas são 7 filhas que nascerão a você. As 7 vacas magras significam que você enterrará suas 7 filhas. As 7 espigas boas de trigo são 7 países que você conquistará. As 7 espigas ruins de trigo são 7 possessões que se rebelarão contra você. Bem, essa é a tradição judaica acerca do que os feiticeiros, os magos, interpretaram acerca dos sonhos, apesar de a Torá não fazer nenhuma menção a este fato. Ressalta-se que em Bereshit, Gênesis 41:16, Yosef José ele diz que não é ele, mas sim Elohim quem responderá ao sonho. Então Yosef ele confia que Elohim é quem dá a capacitação para o entendimento do sonho. E daí nós extraímos uma grande lição, que nós devemos crer nas revelações sobrenaturais do Eterno. Eu, particularmente, creio que ainda hoje o Eterno ele continua promovendo e dando revelações sobrenaturais aos seus verdadeiros servos. Infelizmente, existem inúmeras falsas religiões no mundo e várias delas invocam o sobrenatural. Muitas religiões dizem que o Eterno está falando, e nós vemos que muitas religiões, até idólatras, falam estas coisas. Eu penso que Hassatan, Satanás, ele também dá dons de revelação, dons de línguas, dons de cura. Existem curas no meio do satanismo, existem curas no meio do budismo. Várias religiões trabalham com curas sobrenaturais, porém muitas vezes essas curas são promovidas por próprios Shedim, por demônios que agem. Então existe um sobrenatural que é dado pela força das trevas, mas eu creio em dons sobrenaturais legítimos, que eles são entregues pelo Eterno aos seus servos. O Eterno ele continua se revelando de forma sobrenatural àqueles que o servem de forma verdadeira. E uma das grandes formas de revelação se dá através do halom, ou seja, do sonho. Muitas pessoas eu conheço que têm dons e recebem sonhos que significam algumas coisas. Eu particularmente não sou de sonhar muito, mas eu já tive alguns sonhos. É importante também fazer uma distinção, que existem sonhos que são sonhos naturais, ou seja, a nossa própria mente ela processa informações e nós sonhamos. Isso é um sonho natural, são apenas imagens da nossa mente. Porém, existem sonhos que são sonhos dados pelo próprio Eterno. Não é? Eu conheço muitas pessoas que têm sonhos proféticos. Eu tenho pouco, mas já tive um ou outro, mas isso existe. No Talmud, no Tratado de Hagigah, capítulo 5b, o Eterno diz: mesmo que eu esconda o meu rosto a Israel, comunicar-me-ei com ele por meio de sonhos. Então o próprio Talmud atesta que o Eterno ele se revela por meio de sonhos. Uma outra questão que me chamou a atenção nessa paraxá é que Yosef José ele sempre foi trabalhador. Ele trabalhava para o seu pai, depois ele trabalhou para Potifar, ele depois foi preso injustamente e trabalhou na prisão. E a Torá demonstra que Yosef ele sempre se destacava em qualquer lugar. Sempre que Yosef pegava alguma coisa para fazer, ele fazia com qualidade, ele fazia bem. Ele era uma pessoa com proeminência em todas as suas atividades.
Ou seja, o servo do Eterno deve trabalhar e confiar na provisão do Eterno. O Eterno, Elohim, ele abençoa aqueles que trabalham. Em Megilá 6b está escrito: dizem os sábios, quando uma pessoa se dedica com seriedade ao trabalho, ela tem a promessa de sucesso, de que você trabalhou, então você encontrou. Isso está em Megilá 6b. Ou seja, se você realmente trabalha, você vai receber o fruto do seu trabalho. Isto que os sábios ensinam não tem nada a ver com a teologia da prosperidade evangélica. Não tem nada a ver. Mas sim no cumprimento da promessa de que o Eterno abençoaria os justos. Quero deixar isso muito claro. Eu não estou pregando teologia da prosperidade. Não é isso. Mas os próprios sábios do nosso povo dizem que aqueles servos do Eterno justos, quando eles trabalham, o Eterno abençoa o trabalho dessas pessoas. Então o Eterno ele vai dar uma provisão aos seus servos. O mal da teologia da prosperidade é ensinar que todo mundo vai ficar rico, o que é um absurdo. E ensinar também que o foco nesse mundo devem ser as riquezas. Isso também está errado. Eu não creio nessa teologia da prosperidade em que as pessoas buscam a riqueza a todo custo. Isto é um absurdo, isto viola as escrituras. Porém, as escrituras elas dão promessas de que o Eterno abençoaria materialmente os justos. O Eterno não deixaria desamparado aqueles que trabalham. Agora, para isso o ser humano tem que trabalhar. Existem pessoas que ficam reclamando da vida porque não trabalham, não estudam, não correm atrás, não buscam um emprego. Então, se você não trabalha, obviamente você não vai receber salário. E se você não recebe salário, você terá dificuldades financeiras. Então, a pessoa também tem que fazer a sua parte. Um outro ponto desta paraxá fala que quando o faraó nomeou Yosef, José, governador do Egito, o faraó chamou Yosef de Sefnat Paneah, que significa aquele que explica as coisas ocultas. Vejam a mentalidade idólatra de Faraó. Faraó ele dá um nome, Sefnat Paneah, dizendo que é José e Yosef, é ele quem explica as coisas ocultas. Mas, na verdade, nós sabemos que quem explica as coisas ocultas é o próprio Eterno. Não é o homem que dá a revelação, e sim o Eterno. Isto é muito importante porque existem muitas religiões em que há uma idolatria aos homens. O homem ora, acontece algum milagre e as pessoas começam a idolatrar ao homem. Isto é um absurdo. Todo crédito de qualquer milagre feito pelo Eterno, este crédito deve ser dado ao próprio Eterno. Infelizmente, as falsas religiões elas idolatram os homens e os homens ímpios eles terminam deturpando a verdade das Escrituras. Por exemplo, o Eterno disse que o dia sagrado é o Shabat, é o sábado. Aí vem o homem, distorce a verdade e diz que o dia é o domingo. As pessoas preferem, muitas vezes, ouvir a mentira do homem a seguir a verdade do Eterno. Um outro ponto relevante é o seguinte: Faraó deu para Yosef em casamento a filha de Potifera. E os rabinos explicam que esse Potifera é o próprio Potifar, ou seja, aquele que era o senhor, o patrão de Yosef, de José. E Potifar, ou Potifera, ele era o sacerdote de On, um sacerdote idólatra. Então vejam, Yosef e José, ele se casou com a filha de Potifar, que era o seu senhor no passado, que era o seu patrão. Isto nos mostra como o mundo ele dá muitas voltas. No passado, Yosef era escravo de Potifar.
e foi lançado na prisão por conta de uma declaração mentirosa da mulher de Potifar. E agora o escravo, ele se torna governador do Egito. E não só governador do Egito, ele recebe em casamento a filha de Potifar. E interessante que a mulher de Potifar, ela quis trair Potifar com Iosef, com José. E agora é a própria filha dela que é dada em casamento a Iosef, a José. Então, relembrando também, né, que Potifar, ou Potifera, ele era sacerdote de On. Ele era um sacerdote idólatra. Ele servia às religiões pagãs do Egito. Iosef, ao se casar com a filha de Potifar, ele tem 2 filhos, Menaxê, conhecido em português como Manassés, e Efraim. Em português, geralmente as pessoas falam Efraim, em hebraico é Efraim. Então, Iosef ele tem 2 filhos, Menaxê, Manassés e Efraim. Em Bereshit, Gênesis 41, 52, o texto em hebraico diz o seguinte: Ve'et Shem Hasheni Kara Efraim Ki Hifrani Elohim Be'eretz Oni. Tradução: ele chamou o segundo filho Efraim, porque ele me deu fruto, ou ele me fez frutífero, em hebraico é Hifrani, na terra do meu sofrimento. Então, o segundo filho de Iosef, de José, com a filha de Potifar, se chamou Efraim, que significa ele me fez frutífero, ou aquele que deu fruto. Olhem só que coisa interessante. Iosef, José, ele representa o justo, o homem que serve o Eterno, o homem que guarda os mandamentos do Eterno, ou seja, aquele que guarda a Torá. Iosef representa aquele que guarda a Torá, o justo. Porém, Iosef, José, ele se casou com uma mulher idólatra, porque ela é filha do sacerdote de On, um sacerdote idólatra. Então Iosef é aquele que guarda a Torá, mas ele se casou com uma mulher idólatra. E da mistura de Iosef e dessa mulher idólatra, nasceram 2 filhos, Menaxê e Efraim. Então vejam que Efraim, ele é o protótipo das 10 tribos que foram levadas ao cativeiro assírio. Nós sabemos que no ano 722, o reino do norte de Israel, nessa época o reino de Israel estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, que englobava 10 tribos, estas 10 tribos eram conhecidas como casa de Iosef ou como casa de Efraim. 10 tribos conhecidas como casa de Efraim, e os seus membros eram chamados de efraimitas. No ano 722, antes do nascimento de Yeshua, essas 10 tribos foram levadas ao cativeiro assírio e elas nunca mais voltaram. E essas 10 tribos, a casa de Efraim ou efraimitas, eles foram assimilados às nações e ninguém sabe ao certo onde elas estão. De vez em quando aparece um grupinho pequeno na Índia, na África, mas a integralidade das tribos ninguém sabe onde elas estão. E muitos estudiosos dizem que que grande número dos cristãos, que muitos cristãos, eles são descendentes físicos, carnais, destas 10 tribos perdidas, ou seja, da casa de Efraim. Ou seja, muitos cristãos são efraimitas. Então, os evangélicos, por exemplo, caso muitos deles sejam efraimitas, como apontam os estudiosos, e eu no livro que eu escrevi, Judaísmo Nazareno,
eu escrevi um capítulo chamado A Teoria das Duas Casas, o que é e como perder o medo. Veja esse capítulo sobre a teoria das duas casas e eu demonstro, né, que muitos cristãos, principalmente os evangélicos, eles são descendentes dessas 10 tribos perdidas, ou seja, eles são efraimitas. E vejam só que fator curioso, que fator muito interessante. Efraim, ele é filho de Iosef, de José, com a filha de Potifera, com uma pagã. Então Efraim, ele é uma mistura de Iosef, daquele que guarda a Torá, e ao mesmo tempo ele recebeu a genética de uma mulher pagã. Então ele é um misto do justo com o paganismo. Esse é o perfil de Efraim. E é exatamente isto que ocorre com o cristianismo. O cristianismo, ele aceita as escrituras, ele aceita Yeshua, porém no cristianismo existem vários ingredientes pagãos. O cristianismo é uma mistura da verdade com elementos pagãos. Então o evangélico, por exemplo, o evangélico, ele guarda muitos mandamentos da Torá. Seria injusto dizer que os evangélicos não guardam nada da Torá. Eu fico triste que alguns grupos judaicos dizem: o evangélico, ele não guarda nada da Torá. Isto é mentira. Os evangélicos sinceros, honestos, idôneos, eles guardam muita coisa da Torá. O evangélico sério, ele não mata, ele não rouba, ele não mente, ele é justo com as pessoas, ele não comete o pecado da língua. O evangélico honesto, ele ajuda o pobre, o necessitado. O evangélico honesto, ele vai em hospitais e eles oram pelos enfermos. Eu conheço muitos evangélicos que fazem isso. Os evangélicos honestos, eles vão em presídios e pregam para as pessoas que estão presas. E eu não vejo nenhum grupo judaico messiânico fazendo isso. Eu não vejo esses líderes que aparecem na internet, colocam o kippá na cabeça, um talit, deixam a barba crescer. Eu não vejo eles pegando mendigo. Já aconteceu de eu pegar mendigo, colocar no meu carro e levar em um abrigo evangélico. Porque os evangélicos que têm muitos abrigos para receber moradores de rua, eu já fiz isso. Mas eu não vejo esses líderes judaico-messiânicos no Brasil pregando em presídios. Nunca vi esses líderes dando comida, dando sopa para mendigos na rua. Nunca vi esses judeus, falsos judeus, porque na verdade judeus eles não são nada. Eles fingem que são judeus, deixam a barba crescer, colocam um talit, kippá, mas na verdade eles são falsos. Esses líderes famosos que aparecem na internet, na televisão e se dizem judeus messiânicos ou dão outros nomes aos seus grupos, eles não vão em presídios, não vão a hospitais, eles não dão sopa para os mendigos na rua, eles não fazem nada disso. E os evangélicos fazem. Então vejam, eu seria muito injusto de falar que os evangélicos não cumprem nada da Torá. Eles cumprem muitas coisas e cumprem também até mesmo mandamentos mais relevantes. Porque, por exemplo, ajudar o pobre e o necessitado, isso é mandamento. Colocar kippá na cabeça, isto não é mandamento, isso é tradição humana. Então eu vejo que essas pessoas, esses falsos judeus que têm programas de TV, de televisão, outros que aparecem na internet, famosíssimos, eles deixam a barba crescer, dizem que servem a Yeshua, falam em Yeshua HaMashiach, mas eles não ajudam o próximo. Então é muito fácil se disfarçar de judeu. É muito fácil. É muito fácil você se fantasiar de judeu. Difícil mesmo é você viver como um verdadeiro judeu, como Shaul, Paulo, como Kefá, Pedro, como Yohanan, como João. Isto que é difícil. Então, voltando, os evangélicos, eles cumprem
muitos mandamentos da Torá, até mesmo mandamentos elevados da Torá, ajudar o pobre, o necessitado, orar pelos enfermos, tirar crianças das ruas, mendigos. Porém, qual é o problema do evangélico? O evangélico que é efraimita, ele tem no seu sangue o DNA da mulher de Potifar, ou seja, o DNA idólatra. E os evangélicos, eles incorporaram muitas coisas do paganismo. Por exemplo, o evangélico diz: eu creio em Jesus. Jesus veio para fundar uma nova religião chamada cristianismo. Isso está errado. Yeshua HaMashiach, ele foi um mestre praticante da religião denominada judaísmo. Não, e repito, Yeshua viveu o judaísmo. Não o judaísmo do Rabado, do Rebbe de Lubavitch, não o judaísmo de hoje, mas Yeshua viveu o judaísmo bíblico. Ele não fundou uma nova religião chamada cristianismo. O cristianismo foi fundada por pagãos. O cristianismo foi fundado por pagãos. Aí o evangélico diz: Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Isso é mentira. Leia as escrituras, em nenhum momento as escrituras dizem que Yeshua nasceu em 25 de dezembro. É só você estudar que quem nasceu em 25 de dezembro foi Mitra, foi o Deus Sol, uma divindade pagã que nasceu em 25 de dezembro. Então o Natal é uma festa pagã e não é uma festa comemorando o nascimento de Yeshua, até porque as escrituras não falam nada sobre isso. Aí os cristãos dizem que Jesus ele era loiro de olhos azuis. Isso é impossível dele ser loiro de olhos azuis. Até pelo sol, pelo biotipo do homem da região da Judéia naquela época de Judá, ele era moreno. Aí as figuras romanas colocam Jesus com roupas brancas e vermelhas, com roupas romanas. Ora, Yeshua, ele não usava roupas romanas, ele usava um simlá, que é um manto judaico, e ele usava tzitziot azuis. Né? Tzitziot é o plural de tzitzit, e tzitzit é um mandamento, por isso que Yeshua os usava. O cristão diz que Jesus veio para revogar a Torá, mas isso é mentira. Yeshua veio para ensinar a Torá. Matitiahu, Mateus, capítulo 5, versos 17 a 19. As escrituras dizem que Yeshua guardava o Shabat. Aí o cristianismo vem e cria a mentira de que Jesus aboliu o Shabat, o sábado, e o substituiu pelo domingo. Outra coisa, Yeshua, a alimentação dele era uma alimentação bíblica, alimentação kasher, que está em Vaikra, Levítico 11. E o cristianismo ensina a mentira de que Jesus ele tornou todos os alimentos puros. Yeshua, o verdadeiro, ele celebrava as festas bíblicas. O cristianismo ele aboliu as festas bíblicas e substituiu essas festas por festas pagãs. Natal, Ano Novo, etc. Outra coisa, Yeshua, o Messias, o Mashiach, ele veio para restaurar a Kahal, a Assembleia do Eterno, que é Israel. Israel é quem é israelita de sangue, mas o gentio, escreveu Shaul, Paulo, o gentio, que ele quer fazer parte do povo de Israel, esse gentio ele é enxertado em Israel. Então, o gentio, ele pode ser parte, sim, do povo de Israel, caso ele deposite a fé em Yeshua HaMashiach. Então, o verdadeiro Messias, ele veio para restaurar a Assembleia do Eterno, a Kahal do Eterno, que é Israel. Porém, o cristianismo inventou a mentira de que Jesus fundou a igreja. Nós lemos na Escritura que o verdadeiro Yeshua, ele foi circuncidado e ele nunca falou nada em seus discursos contra a circuncisão. Vem o cristianismo e falsamente termina abolindo a circuncisão. Yeshua, o verdadeiro, ele ensinou a obediência à Torá. O cristianismo prega a mentira
e diz que Jesus veio para anular a Torá. Então, existem várias e várias diferenças entre o que o verdadeiro Mashiach, o que o verdadeiro Yeshua ensinou, e que é uma diferença entre o que o verdadeiro Yeshua ensinou e o que o cristianismo ensina falsamente sobre o Messias. Não é? Por exemplo, o Messias verdadeiro, Yeshua, a noiva de Yeshua é Israel. E os cristãos dizem que a noiva de Jesus é a igreja. Isso é falso. Se nós lemos as escrituras em hebraico, em aramaico, basta ler em hebraico e aramaico, nós veremos que não existe igreja. Essa questão de igreja foi uma invenção do cristianismo. Não existe igreja, existe a Assembleia do Eterno, que é Israel. Eu estou dizendo todas essas coisas não para condenar os evangélicos. Até porque eu creio que todos nós, eu, você e os evangélicos, todos nós somente seremos salvos pela graça do Eterno. Ninguém é salvo pelo cumprimento integral da Torá. Repito, ninguém será salvo pelo cumprimento integral da Torá. O rei Davi, ele amava a Torá do Eterno, conforme ele escreveu em Terrilim, Salmos. Porém, Davi, o rei, ele não foi salvo pelo cumprimento da Torá. Vocês acham que Davi, ele foi salvo pelo cumprimento da Torá ou ele foi salvo pela graça? Davi, ele foi salvo pela graça, por Hesed, pois Davi, ele violou mandamentos da Torá que eram punidos com pena de morte, como, por exemplo, adulterar e matar. Não é? O Rabino Shulam explica com toda a propriedade que Davi, dos 10 mandamentos, Davi ele transgrediu 6 ou 7, não é? Ele diz 7 mandamentos. Dos 10 mandamentos, Davi ele violou 7. Não é, por exemplo, com Batsheva, né, em português, Betseba, como está dizendo em português, Davi ele cometeu adultério. E a pena do adultério é a pena de morte. E além disso, para adulterar com ela, o que ele fez? Ele armou um plano para que Urias, o marido dela, fosse morto. E você leia as escrituras que está dizendo que nesse plano não só ele foi morto, não só o marido dela, mas vários outros homens foram mortos na emboscada. Então vejam, o rei Davi, ele foi responsável pelo adultério e ele foi responsável pela morte do marido de Betseba, e também pela morte de homens inocentes que estavam com o marido dela na batalha. Ora, o que Davi, o rei, fez merece uma punição, a morte. Pela Torá, Davi seria morto, ele seria condenado. Mas por que Davi é chamado de o homem segundo o coração de Elohim? Porque ele se arrependia, porque ele tinha fé, ele tinha emuná no Hesed, na graça do Eterno. Por isso, quando eu falo essas coisas, criticando doutrinas evangélicas, eu não me acho superior aos evangélicos. Nós não somos melhores do que ninguém. E eu creio, essa é a minha opinião, você pode até discordar, mas é a minha opinião, que muitos evangélicos sinceros e honestos, ainda que eles estejam errados em algumas coisas, eu creio que eles podem ser salvos pela graça do Eterno, tal como Davi foi salvo. Porque muitas pessoas falam, o evangélico descumpre a Torá. Mas o rei Davi também descumpria a Torá. Então o evangélico descumpre a Torá, mas o rei Davi também descumpre a Torá. E se o rei Davi foi salvo, o evangélico pode ser salvo. E eu digo, eu e você, nós Netzarim, nós nazarenos, nós não somos perfeitos, não. Nós não somos perfeitos, nós temos muitos erros. E se o Eterno quiser, o Eterno pode condenar todos nós. Porque como escreveu Paulo,
em Romanos, Huromaiá, capítulo 3, ele diz, citando as Escrituras, não há um justo, nenhum sequer. E ele diz ainda, todos pecaram e estão destituídos da glória de Elohim. Huromaiá, Romanos, capítulo 3, verso 10 e verso 22. Não há nenhum justo, todos nós pecamos, se o Eterno quiser, ele pode condenar todos nós. Então, eu acho que nós não devemos nos achar melhores do que ninguém, e por mais que nós critiquemos os evangélicos, que eles têm muitos erros, isso é verdade, nós temos o dever de chamar os nossos irmãos evangélicos, pois eles são efraimitas. Nós temos o dever de chamar os evangélicos efraimitas à verdade. O evangélico efraimita, ele tem o direito de saber a verdade que lhe foi roubada por Roma e por sua irmã, a Igreja Protestante. Nós não devemos apedrejar os evangélicos, nós devemos amá-los. Nós não fomos chamados para condenar, nós fomos chamados para amar. Restauração da verdade não se faz com pedras na mão, e sim com amor no coração. Vamos voltar a Paraxá. Os anos de fartura e escassez no Egito aconteceram tal como Yosef José havia predito. Com a fome abatendo a terra de Canaã, os irmãos de Yosef de José eles vão para o Egito comprar alimentos. E eles não reconhecem o seu irmão Yosef José, e Yosef José ele põe em ação um plano para determinar se os irmãos iriam se arrepender totalmente pelo pecado de tê-lo vendido quase 20 anos atrás. Então Yosef José ele age com indiferença, os irmãos não o reconhecem, porque já havia passado muito tempo, e ele acusa os irmãos de serem espiões. E ele mantém Simeão como refém, enquanto os restantes dos irmãos retornam com alimentos para Canaã. E Yosef, José ele diz que ele só iria libertar Simeão, ele só iria libertá-lo caso eles retornassem ao Egito com o irmão mais novo, que no caso é Beniamim. Então vejam só, Yosef José, os irmãos não o reconhecem, não fazem o reconhecimento dele. Ele diz que os irmãos são espiões. Ele prende Simeão, e eles dizem que eles têm um irmão mais novo, e Yosef José diz que eles têm que retornar com o irmão mais novo para ele ver se eles são espiões ou não. E é interessante que a Torá narra um episódio que indica o arrependimento dos irmãos por terem vendido Yosef José. Bereshit, Gênesis 42, 21, está escrito que os irmãos disseram uns aos outros: na verdade, nós somos culpados do que aconteceu com nosso irmão. Essa é a razão de essa angústia nos ter sobrevindo agora. Vejam, os irmãos perceberam que quando um infortúnio recai sobre uma pessoa, ela deve examinar suas ações até encontrar uma palavra negativa ou uma ação que possa ter ocasionado o castigo. E então, ele deve fazer a techuvá. Os irmãos de Yosef, eles se arrependeram de uma má ação que tinham feito cerca de 20 anos atrás. Com isso, nós extraímos uma lição. Quando coisas ruins acontecem conosco, existem dois motivos. Ou nós estamos sendo punidos pelo nosso próprio pecado, ou nós estamos sendo colocados à prova pelo Eterno. Nada acontece por acaso. Sempre que nós somos abatidos por um problema, por uma situação difícil, ou, das duas uma, ou nós estamos sendo punidos pelo pecado, é uma retribuição pelo pecado que cometemos, ou o Eterno está nos colocando à prova. Não é? Isso é uma provação. E nós devemos ter a sensibilidade espiritual de entendermos o propósito de estarmos passando por situações difíceis. Esse texto que eu citei, Bereshit, Gênesis 42, 21, é importante que os irmãos de Yosef e de José,
eles viram que eles estavam sendo acusados de espionagem por conta do mal que eles fizeram a José anos e anos atrás. Então eles perceberam que eles estavam sendo punidos naquela data por um mal que eles cometeram no passado. Isso acontece. Às vezes você está sofrendo hoje o efeito de um pecado que você cometeu anos e anos atrás. E ainda em Bereshit, Gênesis 42, 22, Reuven diz o seguinte, Reuven respondeu-lhes: eu não disse a vocês, não façam nada de mal com o menino, mas vocês não fizeram caso disso. Agora vem o resultado de seu sangue. Então Rubens, ele reconheceu que eles estavam sendo punidos pelo mal que fizeram a Yosef, a José, no passado. Tanto é que Bereshit Rabá, capítulo 84.19, diz que Reuven foi o primeiro dos irmãos a realizar uma genuína techuvá. Reuven, ele percebeu que eles estavam sendo punidos por algo que eles fizeram no passado. Então os irmãos eles retornaram à terra de Canaã com o objetivo de levar Binyamin ao Egito, tal como Yosef, José ordenara. No princípio, Jacó, ele fica relutante em entregar o seu filho mais novo, com medo de que ele possa morrer, mas depois ele está tão desolado por conta da escassez de alimentos que ele finalmente concorda em permitir que os filhos levem Benjamim com eles. E eles chegam ao Egito e Yosef e José testa ainda mais os irmãos. Ele trata todos de uma forma muito benigna e ele mostra um favoritismo em relação a Benjamim, e dando uma porção de alimento 5 vezes maior do que ele dá aos outros irmãos. Por conta de Benjamim, o irmão mais novo de Yosef, de José, conta a Torá que Yosef, José, ele teve vontade de chorar, ele entra no quarto e chora muito. E por que ele chora muito? O Talmud, o Tratado de Sotá, ele explica, isso não está na Torá, mas o Talmud, Tratado de Sotá, explica que Benjamim, ele teve 10 filhos. E cada filho que ele teve, ele amava tanto o seu irmão mais velho, Yosef e José, que ele homenageou cada filho, ele fez uma homenagem a José, a Yosef. Ele deu um nome aos filhos em homenagem a Yosef, a José. Então o Tratado de Sotá fala que Benjamim, ele contou esse fato a José, né? Ele chegou, meu irmão, eu tenho 10... meu irmão, quer dizer, meu irmão não, ele não sabia que era irmão dele, né? Até então ele não sabia, mas ele se dirige ao governador do Egito, que ele não sabe que é José, e ele fala, olha, eu tinha um irmão, esse meu irmão se chamava Yosef José, esse meu irmão morreu, e eu amava muito esse meu irmão, e hoje eu tenho 10 filhos, e cada filho que eu tive, eu dei um nome em homenagem ao meu irmão falecido. Então ele conta isso para o governador do Egito, sem saber que o governador era Yosef. Por isso que Yosef ele fica muito comovido, ele tem vontade de chorar, de chorar, e a Torá diz que ele entra no quarto e ele começa a chorar muito por conta disso. Bem, eles se alimentam, pegam os mantimentos, os grãos, e voltam para a terra de Canaã, e quando os irmãos voltam com os baús repletos de cereais, José manda esconder uma taça na sacola de Benjamim, e este é acusado de ter roubado a taça pessoal do governador do Egito. E a porção dessa paraxá termina com Yosef e José ameaçando fazer Benjamim escravo. Então ele manda que os seus servos escondam a taça real, né, a taça dele de governador, nas coisas de Benjamim. Eles revistam os 10 irmãos, encontram a taça com Benjamim, e daí eles dizem, olha, Benjamim, ele será agora escravo do governante egípcio. Yosef, ele fez isso porque ele estava querendo testar os irmãos, para saber se os irmãos iriam abandonar Benjamim
Benjamim, o irmão mais novo, tal como eles fizeram 20 anos atrás com ele. Então ele pensou o seguinte: será que os meus irmãos eles vão entregar Benjamim para ser escravo, ou será que eles irão defendê-lo? Caso os irmãos entregassem Benjamim como escravo, isto significaria que eles nunca se arrependeram do que fizeram com Yosef, com José. Porém, caso eles defendessem Benjamim, se eles defendessem Benjamim, mesmo arriscando suas próprias vidas, então isso demonstraria o verdadeiro arrependimento. Então, Yosef ele armou essa situação para testar os irmãos. Se os irmãos entregassem o irmão mais novo, Benjamim, para ser escravo, significa que eles não se arrependeram de coisa nenhuma. Eles entregaram o irmão mais novo, tal como eles venderam no passado José para ser escravo no Egito. Porém, se eles defendessem Benjamim, arriscando suas próprias vidas, isso significaria que eles teriam se arrependido de terem vendido José como escravo há anos atrás. Então ele fez isso para testar os irmãos, e nós veremos na paraxá seguinte que os irmãos realmente demonstram que estavam dispostos a fazer qualquer sacrifício para salvar o irmão mais novo, ou seja, Benjamim. Isto é exemplificado na conduta de Yehudá, de Judá, que Judá e Yehudá, ele se oferece como escravo no lugar de Benjamim. Então, a paraxá ela termina assim. Eu vou só responder uma questão que não tem nada a ver com a paraxá, mas é muito importante, porque um judeu ortodoxo tradicional, ele fez uma pergunta a um amigo meu, e um amigo meu me mandou, né, para ver o que ele não estava sabendo como responder. Uma questão muito interessante. Um judeu ortodoxo, ele disse que Yeshua não é o Messias. Ele disse: vocês seguem Yeshua, mas Yeshua não é o Messias. E o judeu ortodoxo, ele diz o seguinte: Yeshua não é o Messias. Por quê? Porque em Mateus, capítulo 1, verso 11, está escrito que Yeshua é descendente de Jeconias. Está escrito, Mateus, capítulo 1, verso 11, que Yeshua é descendente de Jeconias. Porém, se você ler Jeremias, capítulo 22, versos 24 a 29, está escrito que há uma maldição sobre Jeconias, e nenhum descendente de Jeconias e Jeconiá se assentaria no trono de Davi, do rei Davi. Então esse judeu ortodoxo ele falou o seguinte: ora, Yeshua é descendente de Jeconias. Mateus 1, verso 11. Por sua vez, Jeconias recebeu uma maldição, tal como nós lemos em Jeremias, capítulo 22, versos 24 a 29. E uma maldição de que nenhum dos seus descendentes seria o Messias. Então, disse o ortodoxo, Yeshua não pode ser o Messias. E daí esse judeu ortodoxo falou isso para um amigo meu, e um amigo meu falou: poxa, como que eu respondo a ele? A resposta é o seguinte: se você tiver uma caneta, um papel, vá anotando os versículos, só para você entender, porque tem que combinar vários versículos. Só uma coisa, eu vou ficar falando os nomes em português, por exemplo, Shaaltiel é Sealtiel, Pedaiá é Pedaías, mas só para não ficar falando em hebraico e em português, porque já é confuso falando em português. Se eu falar em hebraico vai confundir mais ainda. Então eu vou citar todos os nomes em português, mas depois você olha o nome em hebraico, né? Por exemplo, Zerubabel é Zorobabel. Então, vejam, eu vou falar tudo em português, porque a questão é complexa, só para você entender. Então, olha só. Jeconias é descendente do rei Davi. Isso está em 1 Crônicas, capítulo 3, verso 17. E Jeconias recebeu uma maldição que seus descendentes não se assentariam no trono de Davi. Isso está em Jeremias, capítulo 22, versos 24 a 29. Ora, então em tese, Yeshua não poderia ser o Messias,
porque ele é descendente de Jeconias, conforme Mateus capítulo 1, verso 11. Porém, se você ler Crônicas, nós vemos o seguinte: Jeconias gerou Sealtiel. Isso está em 1 Crônicas, capítulo 3, verso 17. Depois, Sealtiel gerou Pedaías. 1 Crônicas, capítulo 3, verso 18. E depois, Pedaías gerou Zorobabel. 1 Crônicas, capítulo 3, verso 19. Então vejam, um dos descendentes de Jeconias é Zorobabel, que está lá em 1 Crônicas 13, 19. Mas nós vemos que a maldição sobre Jeconias, ela foi anulada pelo próprio Eterno em Hagai, Ageu, capítulo 2, verso 23. Hagai, Ageu, capítulo 2, verso 23. O Eterno, ele anula a maldição contra Jeconias. Por quê? Porque o Eterno diz que o descendente de Zorobabel receberia o anel de selar de rei, ou seja, ele se assentaria no trono de Davi. E o judaísmo tradicional diz que o Mashiach, o Messias, ele será descendente de Zorobabel. E eu repito, a maldição contra Jeconias, ela foi anulada em Hagai, Ageu, capítulo 2, verso 23, pelo próprio Eterno. O Eterno disse que o Mashiach seria descendente de Zorobabel. E daí, se você vai para o livro de Mateus, capítulo 1, verso 13, você vê que Yeshua é descendente de Zorobabel. Então, vejam, em Hagai, Ageu, capítulo 2, verso 23, o Eterno anula a maldição contra Jeconias, dizendo que o descendente de Jeconias, chamado Zorobabel, ele herdará o trono. E Yeshua, por sua vez, ele é descendente de Zorobabel, Mateus 1, capítulo 1, verso 13. Então, Yeshua é o Messias, e essa questão que o judeu ortodoxo levantou, ela cai facilmente por terra, porque a maldição sobre Jeconias, ela foi anulada pelo próprio Eterno em Hagai, Ageu, capítulo 2, verso 23. Então Yeshua é o Messias, ele tem a genealogia do rei David. Vamos orar. Avinu Malkenu Adon Olam, Eterno, nós oramos a Ti e clamamos a Tua presença em nossas vidas, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça com que nós possamos regressar a Ti com sincero arrependimento, com a sincera techuvá. Ajuda-nos, ó Pai, a vencermos a nossa Yetzer Hará, nossa inclinação para o mal, e que nós possamos abandonar todos os nossos pecados, que nós possamos cumprir a Torá. Nós sabemos que nós não somos salvos pelo cumprimento da Torá, pois todos nós pecamos e estamos destituídos da Tua glória. Mas nós cremos na Tua infinita misericórdia e clamamos a Tua Hesed, Tua misericórdia, não apenas sobre nós, mas também sobre toda a casa de Efraim, sobre as 10 tribos perdidas e também sobre a casa de Jehudá, que todo o povo de Israel possa fazer a verdadeira techuvá com arrependimento sincero no coração. Eterno, nós, já que falamos tanto dos evangélicos, nós não estamos julgando, nós estamos amando os nossos irmãos evangélicos, crendo que eles são efraimitas e crendo que muitos deles hão de ser restaurados, crendo que existem evangélicos sinceros, honestos, idôneos, que eles querem a verdade, eles não aceitam as mentiras propagadas por Roma, e eu creio que eles vão fazer techuvá, porque a Tua palavra é expressa dizendo que haverá a restauração da casa de Efraim. E nós cremos que no Brasil há muitos efraimitas e a restauração da casa de Efraim terá uma força muito grande aqui no Brasil. Restaura, Pai. Restaura a casa de Efraim, restaura a casa de Yehudá, para se cumprir a promessa de Ezequiel, de que o Senhor irá unir
a casa de Judá e a casa de Efraim em uma só vara no reino do Messias, que é Yeshua. Nós cremos, Pai, nessa obra de restauração e cremos que o Senhor há de resgatar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão enganados e muitos dos que vivenciam a mentira. Eterno, abençoa o nosso povo, abençoa também os goinhos, gentios, que muitos gentios, independentemente da origem, que eles possam fazer parte do teu povo. Ruth, em português, que era moabita, ela faz parte da linhagem real de David, do rei Davi, e Ruth também faz parte da linhagem do Messias e Yeshua, e ela era uma moabita. Mas quando ela ela teve fé no Elohim de Abraão, de Isaac, de Jacó, ela passou a fazer parte do povo de Israel. Nós sabemos que ela tinha uma origem gentia, mas ela se tornou israelita. Por isso nós pedimos também que o Senhor salve muitos goim, muitos gentios, e que eles venham ser enxertados na oliveira que é Israel, eles ingressem no nosso povo por meio da Brit Hadashah, da nova aliança firmada por Yeshua HaMashiach. Anar Numit Palelim Bisham Yeshua HaMashiach, nós oramos em nome do nosso Messias e Yeshua. Amém.